Exatamente, a gente já tem a confirmação de 4 casos. Só que assim, esse exame que faz a confirmação das variantes é um exame de sequenciamento genético, é um exame muito complexo que tem sido feito numa quantidade pequena. Então, com certeza, tem mais casos do que esses 4 que foram identificados. Mas por que é importante a identificação desses 4 casos? Porque a gente tem certeza agora que essa variante, que é a variante P1, já circula em Mococa. Existem algumas variantes preocupantes no mundo hoje em dia, e acho que talvez a mais preocupante dela seja essa variante que agora é chamada de variante brasileira, que apareceu inicialmente em Manaus, mas que agora já está por todo o Brasil e a gente sabe que está em Mococa. E a gente já notou uma mudança de padrão etário dos casos graves e óbitos. Então, no mês de março, a gente já observou um aumento daqueles óbitos dos pacientes aí de 40 a 60 anos, que eram assim casos esporádicos no ano de 2020 ou no começo desse ano, e agora passaram a ser mais frequentes. E as internações em UTI também, ou seja, muitos dos nossos concidadãos aí que estão em estado grave dentro da UTI de Mococa, eles são casos de jovens aí, dessa faixa etária dos 40 aos 60. Então, assim, aumenta a preocupação por quê? Porque essa faixa etária, ela está circulando, ela está ativa, ela tem mais dificuldade de cumprir aquelas orientações, de ficar em casa, porque muitas vezes estão exercendo atividades essenciais, tem que dar o suporte para sua família, a pessoa que faz a compra e tal. Para o idoso é mais fácil a gente falar fique em casa e ele realmente conseguir cumprir essa orientação. A pessoa mais jovem, ela tem essa necessidade muitas vezes de circular. Então, por isso que é importante assim que todo mundo que puder fique o máximo em casa, privilegie as compras remotas, né, se possível, evitem ir em qualquer lugar, né, quem realmente precisa, não tem jeito, trabalha em um serviço essencial, tem que sair, tem que se expor, está em risco, né? Nós estamos todos em risco, mesmo quem já teve Covid, porque essa nova variante, essa variante brasileira, ela é resistente à infecção anterior, ou seja, a pessoa já cria uma imunidade por aquela primeira infecção, mas essa variante ela consegue escapar dessa imunidade e ela provoca doença em quem já teve, então provoca uma segunda Covid. Nós não vimos isso em Mococa ainda não, mas isso está sendo descrito, principalmente em Manaus, onde já circulou mais, isso está sendo descrito. Então a pessoa que teve Covid não é para ficar tranquila porque já teve, aliás, nem quem tomou vacina, né? Nós tomamos vacina porque somos profissionais de saúde, estamos expostos, estamos trabalhando, mas a gente continua tendo que adotar as medidas de distanciamento, sair o mínimo possível, quer dizer, a gente tem que sair para trabalhar, porque exerce a sua função no local, na rua, mas depois evitar sair como todo mundo, né? Então fazer esse isolamento, porque a gente tem que proteger agora essa imunidade que a vacina dá. Ao que tudo indica, as vacinas conferem uma imunidade que protege contra essa nova variante. Só que por enquanto, né, isso pode mudar e vai mudar se a gente continuar sendo um celeiro de novas variantes no país. Então, se as pessoas continuam circulando livremente, se infectando novamente, né, à torta e à direita, aumenta a chance de ocorrer uma mutação de uma variante que pode criar uma resistência à imunidade da vacina. Por isso que é importante, né, doutora, todo mundo ficar bastante atento, tomar os cuidados, não evitar aglomeração na medida do possível, usar máscara, usar álcool em gel, tomar realmente todas as precauções, porque é responsabilidade de cada pessoa, não é isso? Não disseminar ainda mais o vírus, né? De cada um e de todos ao mesmo tempo. Nós todos somos responsáveis. E assim, e lembrar que essa vacina está muito tímida ainda, essa campanha. É muito pouca gente agora imunizada. Então, e a nossa UTI está lotada, as UTIs da região também, do resto do país. Então, assim, não tem para onde ir, não tem para onde correr a hora que a pessoa fica grave. O hospital, até agora, conseguiu dar assistência para os cidadãos aqui de Mococa. Às vezes demora um pouco para conseguir vaga, mas acaba conseguindo.
Mas assim, isso pode mudar. E se a gente continuar tendo casos e transmitindo no ritmo que está indo, isso vai piorar. Então nós vamos ficar sem vaga e assim, é uma situação gravíssima. Nós estamos na situação mais grave desde o começo da pandemia e assim, é tão grave quanto eu nunca imaginei que fosse acontecer em Mococa, nem no nosso país. Então assim, essa nova variante, na verdade, é uma nova doença. É uma doença mais grave, mais transmissível. Então assim, o jogo recomeçou num patamar muito pior. Porque agora nós estamos todos exaustos, os profissionais de saúde já estão para lá do limite, não é que estão no limite, é que eles já ultrapassaram o limite, a capacidade do hospital também já superou o limite, então assim, a gente tem que reduzir a transmissão de qualquer forma, porque a situação é muito mais grave do que era possível imaginar.